Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de análise de dados com as linguagens Python e SQL. Nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre séries temporais. Eu separei aqui dois sites para a gente entender aí do que se trata uma série temporal. Em resumo, eu já começo dizendo que o conceito é simples, que é o acompanhamento de uma variável dentro de um espaço de tempo. Então a gente faz apontamentos, né, de valores, pode ser valores financeiros, valores de temperatura, por exemplo, que é um dos exemplos que eu trouxe até aqui. E a gente acompanhando e fazendo as marcações desses valores ao longo de um período de tempo. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma série temporal que eu peguei lá no Banco Central. Que ela está falando aqui? Ela está falando do PIB da agropecuária ou da agricultura. Agropecuária, tá aqui, ó. PIB trimestral da agropecuária. Então ele está pegando aqui, ó. Perceba que aqui a gente tem uma variação do tempo. Então essas medidas aqui, ó, que a gente está vendo, elas são feitas. Essas medidas aqui que a gente está vendo aqui, ó, com esse gráfico subindo, são medições no tempo. Então ele faz uma medição aqui que tem um determinado valor, consigo anotar, outra medição aqui que tem um determinado valor, outra medição aqui tem um determinado valor, uma medição aqui. E isso aqui equivale a uma medida numa parte do tempo. Então é isso que a gente vai fazer quando a gente estiver falando de série temporal. Tem mais um exemplo aqui, ó, que é do clima-tempo. Deixa eu fechar essa aba aqui. Deixe-me. Agora eu consigo mover para cá. Vou fechar essa telinha aqui de propaganda. Perceba que aqui, ó, aqui nós temos o mesmo exemplo, só que dessa vez a gente está falando de clima. Tá falando de clima. Então a gente tem aqui, ó, a gente tem, deixa eu fechar assim. A gente tem aqui as medidas, né, da temperatura máxima, a mínima. E a precipitação, no caso é a chuva, né? A gente tem marcado aqui, precipitação em milímetros. E o que a gente tem aqui? Ó? Aqui em cima a gente tem a série temporal. Como é que a gente identifica uma série temporal? Se a gente olhar aqui no nosso eixo X, a gente vai ver aqui, no caso, essa série temporal aqui está fazendo o registro em mês. Então ela marca aqui determinada temperatura, no caso, ó, verão, máxima de 30 graus, aí a temperatura vai diminuindo. Aqui a gente tem a faixa dos meses mais frios do ano, no inverno, né? E aqui a temperatura volta a subir de novo, como está definido no gráfico ali. Então, essa aqui é uma série temporal. E o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o conceito de série temporal no nosso exemplo ali. E como exemplo aqui a gente vai pegar a Margarete, que a gente viu nas aulas anteriores, que é a nossa colaboradora ali, que mais vende, a nossa melhor colaboradora em termos de vendas. Então, como que a gente vai fazer isso, pessoal? Olhando para o nosso modelo de dados, a gente vai olhar aqui para nossas tabelas de orders, que é a tabela de pedidos, né, que lá são registrados os pedidos. A nossa tabela de employees, que é onde estão registrados os nossos colaboradores. E a gente também vai navegar aqui, ó, pela Order Details, que é onde estão os detalhes da venda. Então, como é que nós vamos fazer aqui, ó? Dessas tabelas a gente vai pegar aqui o first name e o last name da tabela de employees, que é o nome e sobrenome, no caso da Margarete aqui, né? Ok? O que a gente vai fazer depois aqui, ó? Olhando aqui isso é importante, vou até pegar a caneta para marcar. A gente vai fazer a somatória aqui, ó, perceba que a gente está fazendo a somatória. Somatória do que? A gente tem lá na tabela Order Details, pegando o preço unitário, no caso do produto que a nossa Margarete vendeu, e a quantidade, lá na Order Details também. Por isso que nós fazemos aqui uma visita na Order Details. A gente vai lá na tabela Order Details, que são os detalhes da venda. Então a gente vai pegar essas informações lá. Ok? Então da Order Details a gente busca a quantidade aqui e o preço unitário. Com isso a gente tem aqui o valor, né? O valor que ela conseguiu vender pra gente. Então o que mais que a gente tem aqui, ó? A gente vai formatar, a gente está usando formatação aqui, ó. Tá indo lá na tabela
de vendas para pegar a data da venda, está aqui na tabela de order date para pegar a data da venda, e está usando uma funçãozinha aqui chamada format, função format. O que ela vai fazer? Ela vai pegar aqui, ó, o order date, aqui, ó, a data da venda que a gente tem registrado lá, e vai deixar nesse formato aqui, ó, no formato dia, mês e ano, que não é o formato universal. É o formato brasileiro, digamos assim. Ela vai deixar nesse formato. Por quê? Porque quando a gente for levar lá para o Python, a gente vai ter que fazer uma operação para conseguir fazer análise de série temporal. Porque a gente, para medir o tempo, a gente vai ver aqui a data da venda e vamos entender como a Margarete aqui, ó, ela se comportou, as vendas, como as vendas delas foram andando aí no passar do tempo. Para fazer essas junções aí, a gente vai precisar aqui fazer o join entre as tabelas order e employees, através da ligação employee ID e employee ID da tabela de orders e employee ID da tabela de employees. A gente também vai fazer uma ligação aqui, ó, com a tabela order details. Quem que a gente está fazendo a ligação? Order details com orders. Está fazendo a ligação aqui, em que a gente vai pegar aqui o número da order, o order ID, o número da venda, e vai linkar aqui lá na tabela order details o order ID também. Então, se a gente tem o order ID 10 na tabela de orders, a gente vai procurar a relação com o order ID 10 na tabela de order details. E ali a gente faz a junção dos dados. O que mais que a gente tem aqui, ó? A gente está procurando só pela Margarete, então se a gente está procurando pela Margarete, a gente vai vir aqui utilizar a cláusula where para filtrar só na Margarete. E no final aqui a gente faz vou pegar de outra cor, a gente faz o agrupamento aqui, ó. Por que que a gente faz esse agrupamento? A gente faz o agrupamento porque nós estamos usando uma função de grupo aqui, ó. A função sum aqui, uma função de grupo. E uma vez que a gente usou a função de grupo, a gente tem que fazer o agrupamento pelas outras colunas que não estão presentes na função de grupo. Então, no caso, a gente tem que fazer a ordenação pelo order date, pelo first name e pelo last name. Por quê? Porque elas não estão aqui, ó, na nossa função de agrupamento. A gente está usando só os preços aqui. Ok? E no final de tudo, nós fazemos aqui um order by, ordenando pela segunda coluna aqui. Que no caso, deixa eu ver, que é a coluna de valor. Que no caso aqui, ó, ele não está numa ordem decrescente, ele está ordenando do menor para o maior. Ok? Então vamos lá. Se a gente executar essa query, ela vai trazer esses resultados. Agora a gente vai lá para o Python para ver como isso vai se comportar lá. Então a gente está aqui no Python, a gente já tem aqui as nossas variáveis de conexão, tem aqui o teste onde a gente faz conexão com o banco de dados, a criação da nossa função de recuperação de dados, a gente tem aqui a nossa query, mesma consulta que a gente está executando lá, vou até executar aqui para vocês verem, que está retornando o mesmo resultado, está aqui voltando na Margarete, deixa eu fazer a conexão aqui, executar aqui, e o que a gente tem aqui, ó? Eu vou até limpar, fazer limpar os resultados aqui. O que a gente tem aqui, ó? Se nós olharmos aqui, eu vou até colocar aqui, para fazer mais sentido, essa transformação aqui, o que a gente está fazendo, ela é referente à alteração da coluna data, do nosso data frame, para o tipo datetime, para a gente poder fazer o cálculo, ordenar mais lá embaixo. Mas para isso, deixa eu mostrar aqui, depois que a gente executou a query, eu vou criar uma consulta aqui, uma célula, e vou fazer o seguinte, eu vou mostrar quais são os tipos de dados que a gente tem no nosso dataset. Então eu vou chamar aqui o dataset, e vou chamar o método info. Aqui, ó. Não vou passar nada de parâmetro. O que ele está mostrando para a gente? Ó? Então ele está mostrando aqui, vamos estudar esse resultado. Ele está falando aqui ó, que a gente tem 141 entradas, 141 registros.
o total de 3 colunas, ok? E ele está falando aqui, ó, que tem a coluna Employee Name, no nosso data frame, a coluna total e a coluna data. E reparem, essa coluna data aqui, ó, o tipo de dado dela, tem o data type aqui, ó, para fazer o cruzamento, é object. Então, vou deixar mais arrumadinho aqui pra gente, né? Aqui, perceba que o data type dela aqui, ó, o tipo de dados dela é object. Então, o Python não está reconhecendo essa coluna como uma coluna de data, do tipo de dado data. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer essa transformação. E como a gente faz isso? Perceba que eu estou criando aqui, pegando no meu dataset, a minha coluna data, e estou fazendo aqui, olha, ela vai receber o pd.datetime, que é o que converte a coluna data, ou seja, eu estou convertendo ela mesmo para esse formato aqui, ó, formato dia, mês e ano. Então, depois que eu fizer essa transformação, eu vou trazer aqui, ó, e vou mostrar o meu dataset para vocês verem como ficou. Aparentemente, não vai ter diferença do ponto de vista visual. Entretanto, do ponto de vista de interpretação da linguagem, aquela coluna deixa de ser um objeto, ou seja, deixa de ser uma string e passa a ser uma data. E uma vez que a coluna é do tipo data, a gente consegue fazer operações referentes à data nessa coluna. Então, deixa eu voltar para cá e vou executar aqui, ó. Olha lá. Então ele fez aqui pra gente, ó. Então, pegou a coluna data e montou aqui pra gente. Essa coluna agora tá com o tipo de dado data. Se eu rodar de novo aqui, ó, o dataset.info, selecionar essa célula e rodar. Olha lá, ó, perceba que ela já mudou aqui, ó. Agora ele tá coluna data, tá com datetime 64 aqui, que é o tipo de dados que armazena a data. Ok, então, feito isso, agora a gente pode mostrar aqui a nossa série temporal. Então, de novo, vamos lá, o que a gente está fazendo aqui, ó? A gente está fazendo aqui, importando as bibliotecas, matplotlib e a Seaborn, que a gente está configurando aqui a área do nosso gráfico, a rotação dos ticks, dos labels ali do eixo X, por isso que é X-ticks aqui. E aqui, deixa eu voltar para a caneta aqui para deixar só essa parte em destaque. Aqui, o que a gente tem? A gente tem a criação do gráfico, que a gente está usando aqui, ó, utilizando o dataset, né, que é o dataset onde estão os dados. No eixo X a coluna data, no eixo Y a coluna total. O who aqui, que é a legenda que aparece do lado, a gente vai colocar o employee name. Não era necessário, né, que a gente está trazendo só o da Margarete. Aqui é o marcador, que é a bolinha que vai aparecer na nossa linha do gráfico. E a gente está fazendo um sort aqui, a gente está fazendo uma ordenação pela data, ok? Para ele começar na data menor até a data maior. Então eu vou apertar o ESC aqui e vou pedir para executar. Então vamos executar aqui, selecionar a célula. Pronto, ele criou a nossa série temporal. Detalhes importantes, se a gente olhar aqui, o que a gente pode ver? Tem aqui nosso eixo X ordenado, que está a questão de data, do menor aqui por maior. Aqui o eixo X. E aqui a gente tem as marcações, né? As marcações da... Vou pegar uma elipse aqui. Aqui a gente tem as marcações, que na data aqui, como é que foi a variação de venda dela. Então perceba que a gente tem um pico aqui, ó. Aparentemente aqui em 97, no ano de 97 aqui, provavelmente no mês de janeiro ou fevereiro, a gente tem um pico aqui. Então se a gente fosse fazer uma análise fria aqui, só olhando para essa série temporal, a gente pode perceber o seguinte, um padrão que a gente pode ter encontrado aqui. Evidentemente que a gente precisaria de mais dados, né? Mas a gente tem um padrão aqui. Perceba que todo começo de ano aqui, ó, a Margarete ela tem um up de vendas aqui. Foi isso no próximo a janeiro de 97, próximo a janeiro aqui de 98. Esses dados são antigos, mas para os nossos exemplos eles vão funcionar. Ok, pessoal? Então perceba que a gente tem aqui um possível padrão. Evidente que a gente precisaria de mais dados, mas para esse conjunto que a gente tem aqui, esse é um bom indicativo. Beleza, pessoal? Então essa foi uma aula de série temporal. A gente volta nas próximas aulas. Até mais.